No dia 30 de novembro de 1975, o Conselho da Primeira Igreja de Ji-Paraná decidiu construir um salão no bairro 2 de Abril. No entanto, o projeto não se concretizou, pois a igreja recebeu a doação de um terreno no bairro Casa Preta, local onde permanece até os dias atuais. Quando eu cheguei para aqui, foi em 84. O pastor Norival, que era o pastor aqui da região, comecei a trabalhar lá com ele na primeira igreja. Aí eu vim aqui na segunda e ele falou: irmão João Lima, você é construtor, né? Eu disse: ó, sou. Você quer construir a igreja lá? Construo. Viemos, chegamos aí, tinha dois lugarzinhos, um deles orar e tal, aquela, muito feio. E a casinha onde morava o rapaz que tomava conta. Aí, quando nós estava bem adiantado naquela construção, deu um problemazinho lá na igreja e tal. E o pastor deu uma paradinha. Aí eu pensei, eu digo, esse negócio não vai sair não. Mas foi só aquele dia, quando foi no outro dia, chegaram na porta lá: ó, rapaz, vamos pro serviço. Aí peguei e fiz até terminar. Terminou, o pastor veio com a igreja, uma festona boa. Esta construção deu origem a esse templo. Era toda na madeira, aí construiu na alvenaria. Atualmente só mudou algum material, mas é o mesmo templo. A porta não era essa. As paredes eram extremamente rústicas. O piso não era esse. A construção é a mesma, mas ao longo do tempo nós tivemos melhoria. Então, foi aquele trabalho bonito, gostoso, aí foi embora. E eu fiquei. Mas deu 5 meses. Aí eu falei com os irmãos, falei: olha, vocês procuram um pastor para colocar aqui na igreja, está construído e tal. Então, coloca um pastor aqui, porque eu não sou pastor. Eu sou evangelista. Com a necessidade de um pastor, o presbitério designou para assumir a segunda igreja presbiteriana renovada de Ji-Paraná o pastor Inácio, em fevereiro de 1986. E aí a gente assumiu, esse trabalho foi iniciado ali com o presbítero Océlio, também auxiliado pelo evangelista João Lima. Depois o pastor fez a eleição do conselho, que foram eleitos o presbítero Océlio, o presbítero Raimundo Nonato de Amorim e o presbítero Jorgino e também presbítero Elder Rover Borges. E com esse conselho nós, então, trabalhamos ali na igreja durante 2 anos. Então eu corri atrás da documentação, no caso do registro daqueles documentos que já estavam lavrados. Registramos a ata, registramos o CNPJ da igreja, junto à Receita Federal. Então, toda essa parte burocrática, a parte escrita, nós nos encarregamos de realizar. Na verdade, eu assumi em janeiro, ainda como pastor auxiliar, e o saudoso pastor Isaac, um homem de Deus muito abençoado, foi meu supervisor até o mês de maio, em qual eu fui ordenado a pastor titular. Então, pastoreei aí por 2 anos, mais 1 ano e meio, mais ou menos, como pastor titular.
Meu supervisor foi o pastor Isaac, me abençoou muito. E dentro desses 2 anos conseguimos realizar muita coisa. Fez também casamentos, ali vários casamentos, e a igreja foi crescendo, tivemos uma mocidade muito saudável, parece que era a irmã Berenice, ou Helenice, que ela então presidia a mocidade. E foi muito gratificante, tive o privilégio no presbitério de receber os parabéns de alguns pastores por uma mocidade viva e ativa, vibrante. Pensamos em abrir novas frentes de trabalho, como no jardim presidencial, muitos irmãos estavam comprando terrenos para fixar residência. Eu falei com o presbítero Jorgino e eu falei, vamos lá ter com o Luiz Bernardi, que era um homem que tinha lá uma imobiliária, né, loteamento. E falei para o Jorginho, o senhor é bastante conhecido, me apresenta e eu canto a pedra, como diz o outro. Aí ele apresentou a gente com o pastor recém-chegado e eu conversei com ele. Falei, nós precisamos de um terreno, porque eu avisando para a igreja que adquirimos um terreno, com certeza muitos irmãos vão se animar de adquirir mais terrenos ali. Ele me colocou no carro e pegou o secretário lá dele, o gerente de vendas, e me apresentou vários locais. Um em frente à igreja católica, eu falei, aqui não quero. E lá embaixo outro, falei, esse aqui, todos os casos me serve. Deu 1 ano de prazo, com muita luta nós levantamos ali um templozinho, e aí meu sucessor, que foi pastor José Maurício, eu não sei se foi no tempo dele ou depois outro pastor, mas eles venderam aquele terreno ali, que estava um pouco descentralizado, e acabaram juntando mais dinheiro e compraram um terreno bem centralizado, onde hoje situa-se a 3ª IPR de Ji-Paraná. Cada vez que minha fé é provada. Após o período do pastor Inácio, o presbitério enviou para Ji-Paraná o pastor José Maurício. Fui convidado na época pelo pastor Norivaldo Souza, que era o nosso pastor-presidente do presbitério, para assumir a 2ª igreja em Ji-Paraná. Pastorei ali 2 anos, 90 e 91. Tivemos um trabalho de amplificação da igreja. Ampliamos um pouco mais as nossas estacas ali. Eu tinha uma liderança muito boa comigo. Na época eu tinha o pastor Gerson, pastor auxiliar, muito gente boa. O nosso irmão evangelista Carete, presbíteros como o irmão Jolima, como outros presbíteros que eu peco por não estar lembrando aqui o nome, né? Da liderança toda. E com esses irmãos, com essa liderança, nós fizemos uma ampliação do trabalho. Melhoramos o trabalho lá no setor presidencial, né? E aí, pós essa melhora que nós viemos, os irmãos tiveram a oportunidade de continuar firmes naquele trabalho, que hoje, ali uma grande igreja, que é a 3ª igreja, muito feliz estou, porque fiz parte dessa passagem por ali, fazendo algumas melhorias do templo, trabalhando juntos, e o Senhor nos abençoou muito. Parque São Pedro, na época, eu tive a oportunidade de começar a fazer algumas visitas por ali. E lá nós íamos aos domingos à tarde, momento muito gostoso. Surgiu ali então esse ponto de culto ali que posteriormente veio surgir uma igreja, uma congregação. Impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar,
Após o período do pastor José Maurício, veio a primeira fase do pastor Arlindo. Pastoreei de 92 a 94 e presbítero João Lima, nós reunidos no presbitério, ele nos convidou para assumir a igreja. Aí ele virou, a gente estava sentado lá num cantão, ele ainda sorriu assim, olhou para mim. Então leva aquele quietão que está lá sentado, ali estava assim. Aí eu cheguei lá e falei, escuta, se for para o senhor ir para a segunda igreja de Ji-Paraná, você vai? Ele disse, eu estou na mão do presbitério, onde eles mandam eu vou. Aí eu voltei e falei com o pastor, dá certinho, vamos lá. E ficamos 3 anos com muita alegria, realizamos alguns batismos, festas, fizemos retiros espirituais e um povo amado e querido que nos acolheu com muita alegria. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações. Após o período do pastor Arlindo, na primeira fase, veio o pastor José Jandre. Eu estava pastoreando Colorado, pastoreava Colorado, Cerejeira e Cabixi, eu pastoreava 6 igrejas. E aí eu vim para Ji-Paraná, aí foi quando Deus abriu as portas, o pastor Arlindo decidiu de um dia para o outro mudar de Ji-Paraná, e nós fomos convidados, dentro de um dia para o outro ele foi convidado, e viemos para o presbitério, e já aceitamos e estamos aqui. Vim para Ji-Paraná em 1995, assumi a segunda igreja até 2005. E foi um período muito bom. A segunda igreja estava crescendo, porque tinha também a congregação, né, que hoje é a terceira igreja. Tinha a outra congregação que era lá no Parque São Pedro. Então a gente chegou nessa fase, no início desses trabalhos, e foi um tempo que Deus abençoou muito. Deus abençoou bastante. Quando o João Lima chegou, o pastor Ismael ele não estava querendo muito que a segunda igreja, que eu viesse para a segunda igreja. Aí João Lima foi lá, ele falou, não, se o pastor já não vier, nós vamos ficar sem pastor. Nós vamos ficar sem pastor, nós não queremos pastor aqui. E aí foi que até aí chamaram o presbítero, né? Foi o representante de Colorado, que contou aquela história que eu contei para você. Aí ele cedeu, aí foi que eu vim. Foi assim a minha vinda para cá. Foi muito bom, a gente chegou, foi muito bem recebido. Inclusive a gente chegou do Paraná, de Colorado eu resolvi viajei, né? Aí eu vim, cheguei, e a minha mudança veio primeiro. Eles já tinham descarregado, Devair tinha descarregado minha mudança lá na casa. E foi muito bom. E não tinha muita gente também não. Não tinha muita gente não. Foi um período que a gente entrou trabalhando e Deus abençoou bastante. Eu batizei umas 60 pessoas nessa igreja. Batizei no Rio Machado, aquele rio lá embaixo. Batizei no rio lá em cima, o Rio Urupá. Batizei muita gente nessa igreja. Só por batismo recebi mais de 60 pessoas. Recebi mais de 60 pessoas. A igreja cresceu e Deus abençoou muito. João Lima eu coloquei como dirigente aqui, a igreja cresceu. O Parque São Pedro cresceu. Quando eu fui embora aqui, o Parque São Pedro estava funcionando, era uma congregação grande. Então a igreja cresceu muito. Deus abençoou muito mesmo. Foi 10 anos de muitas vitórias que nós tivemos aqui. E nós não fomos dispensados daqui. Inclusive o conselho batalhou para que a gente ficasse, né? Mas é quando Deus falava com a gente sentia, né? A gente ia embora e graças a Deus ficava na bênção. O meu conselho renovou muito, irmão. Era Devair, era João Lima, era o Pereira, era o irmão Daniel, que era o pai do pastor Rosenil, era o irmão Zé Nunes, que hoje já não está mais aqui,
e era o Jeremias, que está lá no Paraná, sempre renovava, né? Era Joelso foi meu presbítero ali bastante tempo também, então sempre renovava. Mas era um conselho muito bom, nós nunca tivemos problema, o conselho sempre trabalhou, um conselho bom, unido, sempre nós somos unidos, e não tivemos problema não, graças a Deus. Nós tinha uma congregação da Igreja Batista aqui num sítio, que tinha um ônibus aqui, tinha um irmão que ele trabalhava com ônibus, era o irmão Paulo. Quase todo mês nós enchíamos esse ônibus depois do culto e ia para essa congregação batista, estava fechada, amanhecia o dia. Mas era muita bênção, sabe? Então a igreja cresceu mesmo, Deus abençoou com muitas vitórias. Foi muito bom, muita bênção. Eu considero que o tempo que eu pastorei essa igreja aí foi um tempo muito bom, muito gostoso, muito abençoado. Deus honrou a presença dele com a gente aí. Graças a Deus. Minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Após o período do pastor José Jandre, o pastor Arlindo novamente é convidado para a segunda igreja. Aí voltamos novamente para Ji-Paraná, para a segunda igreja, em 2005. Foi muita bênção. E nesse período a gente ficou 12 anos pastoreando a igreja e recebemos do Senhor muita bênção, muita alegria, muita paz. E quando findou meu tempo, nós entregamos a igreja. Andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Após o período do pastor Arlindo, foi enviado para a segunda igreja o pastor João de Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quero aqui cumprimentá-la a todos com a graça e paz de Jesus. É um privilégio estar aqui apresentando o pastor João, como a gente teve um período muito agradável em Ji-Paraná. E nós chegamos em 2017, dezembro de 2017, em janeiro de 2018, aí ele foi empossado como pastor oficial da igreja. Foi um tempo maravilhoso, um tempo bom, um tempo muito agradável, um tempo de aprendizado, um tempo que a gente sentiu assim realmente o amor da igreja, né? E foi um período assim muito bom, né, que nós tivemos na primeira igreja, na segunda igreja de Paraná. Foi assim uma temporada assim maravilhosa. Eu lembro que um fato que marcou muito a vida do pastor João foi quando, os irmãos me desculpem se eu me emocionar aqui, foi quando ele assumiu também nesse período, acho que foi 2019, não sei, que a primeira igreja de Ji-Paraná precisou de um pastor e o presbitério colocou ele como pastor lá também, né? E ele ficou muito feliz. Eu lembro que ele chegava de lá na construção, né, reforma da casa, né, os trabalhos da igreja que ele ia, os cultos, e ele chegava muito feliz porque ele estava assim fazendo uma coisa que ele gostava muito, que era fazer a obra de Deus. Sei que foi um ano assim que ele ficou lá, foi muito bom. Foi um fato assim ocorrido que foi maravilhoso nesse período. No ano de 2017,
né? Fui fazer uma visita a uma família no bairro Primavera, estava muito enfermo, o homem estava acamado, com um problema seríssimo. E eu comecei a fazer acompanhamento de oração com ele. Então o pastor João ficou sabendo e ele também quis fazer essa visita. Após ele fazer a visita, a família pediu então que nós pudéssemos fazer acompanhamento e assim surgiu a tenda. O pastor João, ele deliberou alguns obreiros, um culto uma vez por semana. Nós tivemos durante alguns anos ali acompanhando aquela família. E nesse tempo a gente teve batismo, que era o que ele gostava muito de fazer, né? Tá sempre trabalhando na reforma da igreja. Foi um tempo muito bom. Falar sobre o que mesmo? O que a senhora achar, o tempo que a senhora falar. Eu queria duas falas. Falar do pastor João, que foi um pai para mim. Um exemplo de fé, um homem muito abençoado. E o Senhor recolheu ele. Uma pessoa que me deu muita experiência, me ajudou muito ministerialmente, pessoa que confiava no meu chamado. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido e por ter congregado muitos dias com ele. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Devido ao falecimento do pastor João de Deus, foi designado para a segunda igreja presbiteriana renovada o pastor Roberto Gomes. Fui convidado pelo conselho da segunda IPR para vir assumir o campo. Eu ainda estava pastoreando o campo de Cabixi, a congregação presbiterial de Cabixi. Já tinha entendido que o meu tempo em Cabixi já tinha se encerrado, aquele ciclo. Digo no sentido de que não era uma questão de que eu não estava feliz e que a igreja também não estava caminhando com a nossa gestão, administração, mas porque tudo aquilo que o Senhor nos levou a fazer em Cabixi, nós tínhamos entendido que já tínhamos feito, já tínhamos realizado. E aí, com uma vaga no campo da segunda IPR de Ji-Paraná, com o óbito do nosso amado, saudoso pastor João de Deus, o conselho fez, por via presbitério de Rondônia, fizeram o convite, o contato comigo, se eu aceitaria assumir ali, então, o campo de Ji-Paraná, a segunda IPR de Ji-Paraná. E nós fomos para a reunião, presbitério de Rondônia, evidentemente, assim, já com o coração inclinado a aceitar o convite. E lá na reunião nós tivemos ali umas situações que foi bem interessante, né, para que fosse realmente confirmado que o Senhor nos queria aqui em Ji-Paraná. E o Senhor confirmou, né, que nós deveríamos aceitar o convite e virmos para a segunda igreja. E aí, chegando em Ji-Paraná, queridos, nós fomos muito bem acolhidos, tanto pelo conselho quanto pela igreja, né, todos os irmãos. Fomos muito bem recebidos, tanto eu quanto minha família, minha esposa, minha filha. E aí nós iniciamos o trabalho, né? Evidentemente porque nós saímos de um contexto para um outro contexto um pouco diferente. Haja vista, né? Nós estávamos pastoreando uma igreja que era congregação presbiterial, uma outra realidade, um outro contexto de cidade. E nós chegamos em um outro contexto, uma igreja já organizada, com ali um conselho estabelecido, uma cidade maior. E então nós fomos nos adaptando. Ao receber o convite, a vir conhecer a igreja, conhecer o conselho, nós tivemos ali uma conversa prévia, né, sobre a maneira que
que eu me posiciono, né, teologicamente, biblicamente, em relação àquilo que eu ensino, aquilo que eu acredito, da minha fé. E eu deixei isso muito claro ao conselho. Foi quando o conselho me ouviu, né, e entendeu e aceitou, né, de certa forma, me avalizou a ensiná-los, não somente ao conselho, mas também a levar para a igreja. Chegamos nesse consenso e começamos então a trabalhar dessa forma, trazendo essas informações bíblicas, centrais do Evangelho, à igreja, a segunda igreja presbiteriana renovada. Diante do desafio, nós entendemos e decidimos começar a trabalhar com a liderança, sobre como a liturgia cultica, a interpretação de textos sagrados, como preparar um esboço, uma mensagem, para uma questão mais dinâmica, uma questão mais expositiva, e assim as coisas foram acontecendo. Foi muitos. A gente poderia aqui gastar um bom tempo para elencá-los, né? Mas assim, algo interessante que eu tenho no meu coração foi o desejo que eu percebi logo assim que nós iniciamos os trabalhos de estudos bíblicos, principalmente, né? O desejo, a sede de conhecimento que alguns dos irmãos, e a grande maioria, né, dos irmãos, eles demonstraram, eles revelaram. Foi muito evidente isso. Esse é um dos pontos. Outra situação foi ver o que Deus fez, abrindo portas, né, financeiramente, mudando o quadro que nós encontramos, de certa forma. Então isso nos marcou muito, a experiência que o Senhor nos deu. Também é gratificante o cuidado de Deus em relação a tudo que começou a acontecer, né? Cuidado de Deus para com a minha família, cuidado de Deus com a igreja, o cuidado de Deus com a sua palavra, né? O que ela começou a realizar. Há uma frase de João Calvino que diz que o púlpito é o trono da onde Deus governa a igreja. E eu procuro fazer jus a essa palavra todas as vezes que eu me coloco diante do púlpito. Saiu da segunda igreja, pastor Samuel. Eu fui convidado a assumir a congregação presbiterial aqui de Parecis, Rondônia, onde eu sirvo ao Senhor atualmente. E é importante ressaltar que quando eu cheguei na segunda IPR de Paraná, o Samuel ele era ali já um obreiro, já estava trabalhando na obra do Senhor, havia sido já sido mentoreado por outros colegas, outros pastores, e na oportunidade que houve, né, que precisou de um pastor, nós, como segunda igreja, apresentamos ele ao presbitério, e é uma realização da segunda igreja, e nos alegramos juntamente com a segunda igreja pela vida desse casal, né, por essa conquista, por essa expansão. Ver o crescimento, assim que houve a recepção da palavra, ver o crescimento na vida de cada membro, dos obreiros, do corpo de obreiros, como também novos conversos que chegaram, né, que também começaram a ser lapidados, a maturação espiritual, muito importante, e isso ficou evidente, né, no trabalho que cada um presta, na liturgia do culto, nas mensagens, nos estudos bíblicos, nas escolas bíblicas, no entendimento, a clareza. Houve algo assim uma expansão, né, maximizou, isso ficou muito claro e isso nos alegra bastante. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores. Tem uma história muito linda nessa igreja. Foi a igreja onde eu fui apresentado ao Senhor no meu nascimento, no ano de 1994, pelo então pastor Arlindo. Então ela é minha igreja mãe, né? Foi nela também que no ano de 2010 eu fui batizado, desci as águas no ano de 2010, conheci também a minha esposa e ingressei no namoro na época, no ano de 2015, tive o privilégio de ter a realização do meu casamento religioso também na segunda IPR de Paraná. É provada, tu me das a chance de crescer. Eu me sinto muito feliz, muito alegre em saber que o tempo passou, os anos passaram e a igreja continuou firme, ampliando as cortinas, as estacas que foram fincadas, elas só foram removidas para ampliar mais e mais o crescimento de um simples ponto de culto que ainda estava para se organizar. Hoje nós temos a terceira igreja. Os sucessores que vieram, junto com o conselho e a igreja, deram sequência àquele início que fizemos. Segunda igreja crescendo, apesar das lutas que todo lugar nós enfrentamos, mas as vitórias foram muito maiores. Então, para mim, é um privilégio grandioso de saber que a igreja continuou marchando. E o desejo do meu coração é que ela continue nesta marcha até a trombeta tocar. Amém. E quero desejar aos irmãos, não só nesse vídeo, mas numa sequência que vocês vão ter aí de atividades, de trabalhos, de comemoração do aniversário da igreja, dos 39 anos da igreja. Que vocês tenham boas festas, boas realizações, que tenham aí a grande bênção de Deus sobre vocês, o derramar de Deus, que os céus se abram sobre vocês, na vida de toda a igreja, de todos os irmãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. O meu desejo é que Deus continue abençoando essa igreja, né? Eu sei que do tempo que eu passei, já faz muito tempo, já passou outros pastores, né? Agradeço meus presbíteros que me ajudou muito aí, né? Graças a Deus, Mondevair foi uma bênção, sempre foi meu tesoureiro naquela época. Bom João Lima, os presbíteros, João Carlos, né? Foi uma bênção, nós caminhamos juntos e até hoje nós sempre somos abençoados. Aí quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto Deus tem abençoado essa igreja, né? E o meu desejo é que Deus continue abençoando, que ela continue crescendo e que Deus continue abençoando e que ela possa crescer muito para a glória do nome do Senhor, né? E o nosso desejo é que a igreja do Senhor continue vencendo, né? A Bíblia diz que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. As lutas vêm, mas as vitórias, elas são, com certeza, elas são maiores para a glória do nome do Senhor, né? Então que Deus continue abençoando o pastor, os presbíteros, o conselho, e que a misericórdia de Deus continue sendo estendida sobre os irmãos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero parabenizar a segunda igreja pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, esse povão amado e querido. E só ressaltando que a segunda igreja, ela foi o meu berço ministerial, onde tudo começou. Um abraço a todos vocês, fica na paz. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos por esse privilégio, né, de estar, né, nesse momento compartilhando com os irmãos, né, dos 39 anos, né, de aniversário da igreja, né, de fundação, que foi assim, né, a obra do Senhor é maravilhosa. Amém? Meus parabéns a todos, deixo aqui meu abraço a todos e eu desejo feliz aniversário, né, para todos, né, porque fazem parte da igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos.
Meu coração se alegra por saber que Deus continua operando grandes coisas aí na segunda igreja de Ji-Paraná, e tenho convicção de que Deus vai continuar operando obras grandiosas, como diz o próprio hino oficial da igreja: ninguém detém, aleluia, é obra santa. Sou grato a Deus por me permitir fazer parte dessa história, esse capítulo dessa igreja está vivenciando, agora completando seus 39 anos de existência, e tudo isso para a glória de Deus. Me alegro no Senhor por estar junto com vocês, juntamente com a minha família, servindo vocês e servindo ao nosso Deus. O que eu desejo para a segunda igreja, que Deus continue abençoando a cada um. Tenho sempre orado ao Senhor para que Ele possa continuar a trazer iluminação à mente de cada irmão, para que continue compreendendo a palavra do Senhor. E acima de tudo, tenho desejo, fome, sede da palavra de Deus. Que realmente se empenhe a exercitar os meios da graça de Deus, para que possam ser frutíferos, prósperos e abençoados. E tudo isso para a glória do nome do Senhor. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu